Buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia. Se os amigos da gente não fossem tão bunda mole, a gente não precisaria acordar de manhã a essa hora fazer vídeos contra uma promotoria pública às 6:08 da manhã, 18 minutos. Contra a promotoria, é contra a promotoria da criança e contra o Ministério Público. Bunda mole de Santa Catarina. Nós temos um Ministério Público bunda mole o suficiente para fazer a denúncia, Dom. Posicionamento de canhão? Não! Posicionamento do nosso cachorro, o negão. Não era um canhão, era um cachorro para distrações meramente políticas, porque a única intenção que existe naquela promotoria regada de fofocas e stalking, naquele puteiro chamado Ministério Público, regado cheio de fofocas e stalking, é passar o pano, o lenço umedecido no bumbum do desembargador. Ah, não é desembargador, é juiz retirado, é juiz afastado, é juiz fugido. Jefferson Osvaldo Vieira! Jefferson Osvaldo Vieira! E Alessandro Argenta. Ah, são professores na Universidade de Chapecó? Não sei onde está essas pérolas da justiça. Agora, usar a justiça para pisotear a família, para perseguição política e massacre da família, usando sociedade decadente, enquanto sequer conseguem resolver e revisar a venda de sentença que teve lá atrás, e tudo aquilo que eu tenho denunciado não vai dar, incluindo filha de Marlene. Quem é Fabiana? Ah, Fabiana era diretora de escola. Quem é a outra filha de Marlene? Ah, agora ela é oficial de justiça para ficar trazendo papéis com os dados da família? Ela trabalha no fórum. Ela tá prestando um trabalho sujo, de fazer o trabalho sujo do oficial de justiça, que não fez. Para dizer que o oficial de justiça não consegue contato, que o oficial de justiça tem medo de vir na nossa casa e pita, blé, 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 pita, blé, 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 todos os delírios sociais. Delírios sociais como? Criança na escola é seguro. Delírios sociais como? Oh, vamos amputar crímenes junto com o conselho tutelar. Vamos amputar tudo isso para a família. Oh, não tem como fazer nada. Ela tá falando de juiz. Ela tá falando de promotor. Ninguém pode ajudar ela. Eu não quero ajuda de ninguém. Eu não quero ajuda de ninguém. Eu não preciso ajuda. Eu preciso que cada um faça o seu trabalho. Cadê o carteiraço? Vamos achar o carteiraço e começar cedo hoje. Que esses amigos bunda mole, que nós temos família bunda mole, não a minha, não a dos meus filhos. Família extensa bunda mole, nós temos amigo bunda mole. Porque isso jamais estaria acontecendo numa sociedade forte, de famílias fortes e amigo de verdade. Não família dos Célio Fortes. Família dos Célio Fortes é uma quadrilha, totalmente cientificamente comprovada por essa mãe de família. Tudo, senhores, o que tem sido feito nos últimos dias, nos últimos meses, contra minhas crianças. Contra minhas crianças. Ao ponto de forjar um sequestro planejado para calar a família. Vejam bem, senhores, quando o governador Jorginho Melo, quando o Poder Judiciário, quando as promotorias, quando o Ministério Público, todo mundo se prostrar contra a família, no delito mais asqueroso do planeta, de ostracismo dessas camadas, que são camadas fortes, são a força que seria reguladora. Quando ela se prostra em detrimento de pessoas, de grupos, no caso, o pai e a mãe,
para o detrimento da lei, para a coisa mais inescrupulosa que é tirar um filho dos pais, é porque está tão podre, está tão apodrecido, está tão delirante, delírio social. Tá tão politicagem, Jorginho. É tanta politicagem. Jorginho pedalando a bicicleta de um lado, putinhas maconheiras e conselho tutelar de outro. E aí vai Jorginho e conselho tutelar, todos em benefício do Estado democrático de direito, da justiça tutelar, da justiça putrefata, que se apega em leis estúpidas e não se apega em leis reais, contundentes, na verdade, nas provas. Que é isso? Que é isso? 9 minutos, senhora Poliana. 9 minutos, conselheira. De delírio, com Nando cacarejando, bandido cacarejou. Sistema novo. Estão testando um sistema novo. Dane-se o sistema novo. Como vocês vão justificar as falhas do anterior? As falhas não foram na gravação, senhora Poliana. As falhas foram no seu delírio social de trabalhar para a bandida Nailde. Você trabalhou para a bandida Nailde. E isso é irrevogável. Você trabalhou para a bandida Elisete. E isso é irrevogável. Você trabalhou contra o Renato. A outra conselheira na audiência do Adélcio, eu tenho filmado que trabalhou a favor do bandido. Por quê? Como assim? Como isso? Por que isso? Ah, senhora, porque não existe uma perseguição política contra você. É vozes da sua cabeça. Vozes da sua cabeça. É só lá no escritório central da prefeita Meg que está esses dados. E é por isso que o meu corpo está respondendo. Está dando resposta para tudo isso. O delírio tá aqui, ó. Tá aqui o mandado do Reni Batista Neto, esse canalha, forjando dia 12/11/2024, grifado, uma audiência conciliatória. Sempre fazendo isso, com Nailde bandida. Olha bem, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, autor do fato seria, então, a polícia tirando o traseiro da reta, porque a delegacia já foi denunciada o suficiente na corregedoria para que alguns profissionais lá de dentro comecem a garantir seus empregos. E param o putelar, ato inescrupuloso de planejar um sequestro, legalizado desde a delegacia. Aí a delegacia, a autoridade policial do estado de Santa Catarina, civil, faz um processo contra. Ah, não, é autor do fato, é Nailde, é Magda e é Renato. Por que Nailde é autora do fato? Porque ela mente que Renato lhe espancou e a polícia fica encurralada por uma vagabunda bandida, que ao mesmo tempo que é abusadora, finge ser a mulher do Crespo e a mãe do José. 2 canalha do mesmo calibre dela. E a delegacia que se deixar encurralar por Nailde e se levanta para dizer que Magda é autora e Renato também são autores do processo, devido o que nós também registramos. Só que Nailde insiste que só ela pode ser a vítima. A delegacia já viu que não é isso. E o delegado não é de leve agressão, é grave para gravíssimo. Aí o delegado colaborou comigo. Ele colaborou comigo. Ah, tu vai indicar o pai de família como o agressor? Tu é canalha? A delegacia está com os vídeos de tudo o que aconteceu fora do meu portão, dentro do meu portão, todo o comportamento da família, do filho,
Se o filho fosse um marginal, tinha dado nessa vagabunda. Levou paulada da mãe. Não interessa quem alcançou uma madeira para quem. Enfiou os dedos aqui, tentou estragar o meu rosto, arrancou meus cabelos, como eu já tenho mostrado os próprios cabelos nos vídeos. Aí vem uma labasquenta de uma oficial de justiça e diz que está sendo aplicado medida protetiva para todo mundo. Todo mundo, ó, querida, esse dedo do meio. A medida protetiva foi aplicada para tirar nossos filhos, sua vagabunda, sua canalha, seus canalhas da justiça. Baixo nada. Ninguém vai dormir a esse horário. Vão acordar para aprender a não ser bunda mole. Todo mundo. Os bons e os maus. Veja bem, não sendo suficiente, a delegacia fez isso para proteger seus traseiros, porque já sabiam que ia ter corregedoria, que eu estou imparável, inevitável eu sou. Magda é inevitável. Sou inevitável nas redes e serei inevitável até que se desenrole essa putaria orquestrada por essa outra vagabunda. Tudo do mesmo conluio, dos partidos. E sempre eles usam que eles não respeitam nada. Aí eu fui para a audiência disso aqui. Falou o Renato, mas já estava escrito que esse juiz canalha não ouviria mais sem eu apresentar atestado de sanidade mental. E esse vagabundo aqui, ó, desde 2016, vagabundo! Você tem atestado de sanidade mental para ir lá fazer um projeto na televisão, explicar, deixar escrito para a internet que o Estado faria processos para tirar os filhos dos pais. Como vocês estão intensificando agora, são mais de 400 famílias que vocês estão fazendo isso através do Ministério Público, com 2 ONG, ao qual vocês vão desviar crianças, tirar do país para o tráfico humano, usando o próprio governo do Estado e as instituições coniventes com essa merda. Não pode falar do juiz, não pode falar do promotor. Primeiro, o promotor e os juízes vão ser sérios. Se eu disse que a advogada estava num conluio, possível conluio, com politicagem barata de partidos, que é tudo mesmo a roda da bicicleta, é porque eu estou falando que era isso que eles planejavam. E se os pais não têm acesso à informação, não conhecem o que acontece nos containers do porto de Itajaí, não sabem qual é a perseguição violenta política, os pais abaixam a cabeça, choram, trocam de advogado, vivem o terrorismo que eu vivi em 2011, o mesmo terrorismo do Jefferson Oswaldo Vieira, juiz daquela comarca, dos donos da comarca, que são aquelas pessoas do escritório de advocacia que eu tenho denunciado, junto com o cara que deu rombo na agência de caminhões, vive o terror de uma venda de sentença. Simples assim. Quem é Nando? Quem é a filha da Marlene para ter acesso a coisas do judiciário que seguem em segredo de justiça? Quem é essa delegacia para defender os bandidos, para defender os que me chamam de forragida? A forragida está aqui, ó, sequestrado réu primário. Quem são essas pessoas que 2022 chamaram eu de foragida? Quem é que está por trás de colocar gangues em 2020 na nossa casa por um possível sequestro de criança e agora o próprio Estado canalha
se alia com todos esses grupos, com um grupo de 170 pessoas deploráveis do lugar, para massas de manobras políticas, Jorginho. E vou lhe dizer uma coisa, cria vergonha nessa sua cara. A vaca lambeu a sua cabeça e você pirou? Você pirou? Você liga para a Mônica imediatamente que tudo contra os filhos dessa mãe tem que parar já. Instaura a merda. Através dos desembargadores aí do Tribunal de Justiça e vão investigar Jefferson Oswaldo Vieira. Não é a mãe que vocês têm que investigar, seus bunda mole? Vão lá, pega 500 folhas. Vê por que sumiu as coisas do processo. Parcialmente sumiu porque apareceu, porque os pendrive da família são capa a capa do processo. Tudo que sumiu lá aparece de novo. O legista a gente chama de novo. Chama de novo. Vocês nunca vão se livrar disso. Seus canalhas da Justiça de Santa Catarina, nunca vocês vão conseguir limpar a bundinha de Jefferson Oswaldo Vieira sem ele trabalhar para a mãe de família, contrário do que ele fez quando vendeu a sentença. Vocês têm que entender que vocês mexeram no vespeiro, é como diz meu amigo. Mexeram no vespeiro e não querem se ferrar. Mexeram no vespeiro e não querem se ferrar. Vocês acham que eu vou deixar a manutenção dessa perseguição política para os depois dos 18 anos do meu Lorde? Vocês acham mesmo isso? Vocês podem pendurar suas chuteiras. Podem pendurar suas chuteiras. Todas essas vagabundas, vizinhas, stalking, bandidas, psicopatas, que tentaram usar essa causa que elas não conhecem na totalidade para tripudiar sobre a mãe de família, para enfraquecer a mãe de família, para enfraquecer a família, para dizer que o pai de família não é forte o suficiente. Não tem que ser. Não tem que ser. Ele já tem suficiente para cuidar do que estragaram a saúde dele. Detonaram as veias dele. Detonaram o coração dele. Detonaram os rins dele. Ele tem suficiente para cuidar sozinho, onde o Estado não lhe ajuda. Depois do dano que fez. Ele tem suficiente preocupações. E eu também. Só que nós não vamos nos calar para o judiciário de uma seita doutrinária, de uma merda que só preza a injustiça, eleva sequestradores, eleva estupradores e não é capaz de fazer o justo com um boletim de ocorrência lavrado pela família, carimbado pela delegacia de polícia, aqui, da 10ª delegacia, carimbado, para garantir a veracidade dos documentos. Eu falo de documentos, eu não falo de falácias, eu não falo de falácias de vizinhos, vizinhos vagabundo, que veio uma assistente social, horas Rosane, horas Alexandra, amando da vagabunda da Lagoa, da Daiane Correa. E pode ir lá, Daiane. Vai lá, mais um processo contra a família. Só vai provar a quadrilha de boletim de ocorrência de vocês. Só vai provar que o que eu digo é uma quadrilha de boletim de ocorrência, que vocês fizeram grupos de perseguição política no WhatsApp, como Rosângela Máximo, lavrados nessa data em declaração preliminar. Exatamente como a Delegacia da Criança não pode fechar os olhos para uma mãe totalmente prudente. Vocês não podem me transformar numa mãe omissa. Não podem, porque eu aprendi de mãe, diretamente da minha mãe, que sempre trabalhou em sindicato, prefeitura, com advogados, com rolo de aposentar quem não queriam aposentar na prefeitura, que conhece as regras podres,
regras podres do judiciário lambão, omisso por natureza, do judiciário canalha, deplorável. E como se vacinar disso? Nem bebendo meu sangue vocês vão escapar do que eu estou deixando de herança para o meu filho. Tudo prontinho, tudo prontinho. Vocês podem me eliminar, mas eu continuarei inevitável. Graças às benditas redes e graças ao que eu tenho traçado, estruturado aqui dentro da família estruturada que somos. Aí vem o escritório das famosinhas que eram para estar pelhando ao nosso lado. E por que elas ficam nesse lesco-lesco? Porque existe um Estado protetor da família ou porque existe um Estado bunda mole, trabalhando para uma agenda internacional e duas ONGs, mamando nos ovos, desse Ministério Público, supostamente para ajudar as pessoas, supostamente. Porque de ONG a gente já sabe o que esperar, a gente vê o que faz aqui com os gatinhos, a gente pode imaginar o que fazem com pessoas e com crianças. Valcir diz que ia buscar 3 policial falso, que se eu denunciasse ia fazer tudo o que está acontecendo, inclusive me eliminar do mapa. Nada acontece com ele. Ele é só um bêbado inofensivo, segundo a própria justiça. O problema não é ele. O problema é quem está por trás dele, o partido dele, os disfarces dele. Trazer Renilda para dentro de casa foi um disfarce, um bom disfarce. E tem gente dentro da delegacia achando que é suficiente, mas não é. Governador da Costa da Lagoa, Renato, está dizendo que Ministério Público não ouve as nossas testemunhas. Montaram o maldito processo da criança, não intimaram nem uma das nossas testemunhas. E pensam que nós vamos para uma audiência com você, seus canalhas deploráveis. Não vamos! Vocês montaram tudo usando o meu material através de um casal de bandidos sequestradores que não tem moral nenhuma para fazer dossiê nenhum e muito menos coagir 170 pessoas a assinar o delírio social contra a família que foi assinado com mentiras. Não, vocês não têm uma condena para dizer que aquilo que vocês estão dizendo lá, que nós praticamos aqui aqueles crimes. Não existe uma condena para provar aquilo. Estão de má fé. A quadrilha de boletim de ocorrência está de má fé. Está agindo. É uma coação politiqueira, de politicagem de ambos os canalhas que dominam Santa Catarina. E daqui a pouco eu boto o nome das famílias principais de Santa Catarina. Que nós fizemos um estudo rigoroso para descobrir algumas famílias, como a mim, a Morim e outras. É o cara que recebe a propinona gorda do Moisés para fazer propagandas de vacina, né? Enquanto que o dinheiro do Estado é mamado, é sugado, é extraído do cofre público, querem calar uma mãe de família tirando os filhos dela. E eu vou considerar essa politicagem aliado ou inimigo? Todos são meus inimigos. É peixeira pra cima, espada, independência ou o quê? Isso mesmo que você está pensando. Tem que se levantar a Joana d'Arc, o Dom Pedro. Tem que se levantar de novo, porque o resto virou bunda mole. Vamos revisar aqui alguns documentos para poder falar. Por quê? Aqui também tem mais assinatura. Eu acho que é importante
que a gente coloca o Diego Carlos Furbichele. Aqui a sua assinatura, querido, reconhece? Vamos ver se tem carimbo. Tem carimbo, aqui tem o Renato assinou, é coisa do Renato. Tá tudo assinadinho. A história da família é de conhecimento desses funcionários públicos, que coagidos ou não, eles têm uma missão lá dentro. Nem todo mundo advoga para bandido. Eu não estou dizendo que todos os funcionários públicos estão envolvidos e estão todos contra mim. Vejam bem, senhores, por favor. Eu sei que tem senhores inteligentes o suficientes naquela delegacia, para perceber que a Nailde é uma cara de pau, cara de bunda, que está mentindo. Por isso que colocaram Renato e Magda também como autores. Aquela investigação que foi aberta em cima do Renato para apurar esses fatos, só para satisfazer uma petista, esquerdopata e canalha como a Nailde, a gente vai apurar mesmo, se eles não tiver como provar que o Renato não espancou a Nailde, o Renato vai se ferrar. O Renato só é espancado nesse lugar. Imagina uma mulher drogada, fedorenta, craquenta, arrancou os canos de água dele, invade, vem na porta da casa dele defender o drogado, o craquento, o amante, na frente dos nossos filhos. Dei uma chinelada nela, não espantei para ver que não funciona chinelinho. Por isso que o Renato foi de marreta para fora quando eu estava sendo espancada. Ninguém consegue espantar esses delinquentes. Invadiu minha casa, arranhou meu filho, machucou o Matheus, porque como ela estava louca, ela tentava enfiar os dedos aqui, ela saía pegando tudo, até ela pegar os meus cabelos de novo dentro de casa. Aqui na minha casa, arrancou meus cabelos. Ela arrancou meus cabelos. Claro que eu tive que revidar. É necessário. Ela não é vítima. Ela não é vítima. Ela não é vítima de porra nenhuma. Nem ela, nem aquela chacrete da irmã dela. Bota as tetas de fora, vem aqui mostrar a bunda pros meus filhos. Tava uma semana, a outra rodando facão. Na porta de casa. Fomos buscar a polícia, essa polícia bunda mole. Não tinha tempo. Bunda mole. Bunda mole! Diz que eu tinha que registrar online. Por que não vieram recolher os facão dela, que nem fizeram com os facão do Léo? Aí, não! Já recolheram o celular que roubaram da menina lá? Não! Mas é nós o problema. Por que eles tinham tanta necessidade de mostrar que a família pegou celular? Porque eles não devolveram o iPhone da minha cliente? Casos comparados é como religiões comparadas. Você compara um e compila com o outro. Vamos ver mais documentos. Diogo Dalmagro Moreira, agente de polícia. Aqui tem mais uma assinatura de pessoas que podem ser testemunhas, pessoas da justiça que estiveram conosco, com o casal doidão, com o casal problemático, com o casal problema, com o casal, tudo que vocês queiram dizer, menos relapso com os filhos. A única coisa que vocês não podem dizer é relapso com seus filhos. Eu estou passando o rodo na justiça através dos meus próprios documentos. Imagina se eu estou trabalhando numa instituição dessa, o que eu faço com essa gente. Imagina se sou eu que estou à frente de qualquer uma dessas instituições. A primeira coisa que eu faço, eu tiro todos os funcionários bunda mole lá de dentro. É a primeira coisa que eu faço. Aqui está dizendo que, previsto no artigo 299 do Código Penal, as informações constantes presente registro para criação de alerta, o qual poderá ser alterado, cancelado, aquela coisa de documento. Sempre que você prestar uma queixa falsa,
existe um artigo onde a própria delegacia também tem autonomia de inquirir-lo. E eu gostaria que prestassem atenção no delírio comunista da Elisete e que imediatamente pessoas como ela, como Nailde, que mentiram mediante as autoridades, fossem inquiridos. Não, mas eles só vão lá e pedem. Eles pedem para botar grave lesão. Ah, eles pedem. Eles pedem. Quando tinha um tal de um maconheiro lá, que eu sempre digo que eu entrei lá naquele ano de 2020, e ele disse, o que a senhora quer que escreva? E eu disse, eu quero que você escreva o quê? Eu dei meu relato. Aí ele fez meu relato e ainda riu da minha cara. E vocês não ri da cara delas? Isso aqui foi tratado como caso de loucura. E uma gangue aqui na porta da minha casa e tudo que a gente viveu de novo e todo o cenário que a minha mãe viveu comigo, que nós temos testemunha do que eles fizeram, do ostracismo em 2020, pós a visita dos funcionários da 10ª delegacia, sem ter nada em mãos contra a família. E aí? Também é loucuras da família? O mesmo Jonas que falou que ia fazer os delitos na minha casa, que espalhou os 4 rumos, é o que roubou o bote no primeiro evento. Por que eles repetiram soltar o bote, colocar as gangues do Célio espalhadas em cada entrada, campanhas de medo, terrorismo nas crianças, para dizer que a família deixou as crianças nesse terrorismo todo? Eu vou explicar para o Estado por que eu fui nas corregedorias, senhor Jorginho. Porque a função da sua polícia da capital não é ser bunda mole, terrorista e ostracista. A função da sua polícia é recolher essas gangues. A função da sua polícia, não da minha, porque minha essa polícia não é. É só deles. A função desse funcionário é proteção. Para quem? Para a família e para as crianças, para as famílias de bem. Mas como não funciona e vocês insistem em fazer propaganda dessa polícia e dizer que funciona,